Pessoal, Satoru Gojo vai voltar e eu posso provar isso para vocês. Vamos analisar todos os pontos agora. Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal. E o tema de hoje é a volta de Satoru Gojo. Muita gente duvida da volta do Satoru Gojo e eu vou provar para vocês que o Satoru Gojo pode realmente voltar, com vários fatos e informações. Mas antes do vídeo continuar, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais a gente. Então, bora! Aqui a gente vai tratar 3 pontos importantes. Primeiro, vamos falar da possível volta de Satoru Gojo, o feiticeiro Jujutsu mais forte da atualidade. Será que ele pode voltar? Tem muita gente que duvida disso, diz que o Gojo não pode voltar. Mas primeiro eu vou divulgar essa informação para vocês, que nos leva a 3 rumos diferentes. Essa informação, no caso, foi dita pelo Tengen no mangá de Jujutsu Kaisen. Na conversa com Yu, Tamaki e Yuji e todo o pessoal, Chozo, Ayuki e tudo mais, o Tengen disse a seguinte informação, abre aspas: "Eu, o receptáculo de plasma estelar e os 6 olhos estamos conectados pelo destino. No passado, Kenjaku foi derrotado 2 vezes pelo usuário dos 6 olhos e pelo receptáculo de plasma estelar. Na segunda vez, Kenjaku já se preparou e matou o receptáculo de plasma estelar e os 6 olhos antes de completarem 1 mês de vida. Mesmo assim, no dia da assimilação, os 6 olhos apareceram e o receptáculo de plasma estelar também." Pessoal, antes de falar do último ponto, vamos analisar essas falas do Tengen. No passado, o Kenjaku foi derrotado 2 vezes pelo receptáculo de plasma estelar e os 6 olhos. No passado. E o receptáculo de plasma estelar e os 6 olhos estão conectados. Ponto interessante esse. Segundo ponto, no passado, na segunda vez, o Kenjaku matou o usuário dos 6 olhos e o receptáculo de plasma estelar antes de completarem 1 mês de vida. Mesmo assim, no dia da assimilação, eles apareceram. Foram mortos pelo Kenjaku. Mesmo assim, no dia da assimilação, eles apareceram. Reparem nisso. E a terceira parte da fala aqui do Tengen, revelando do Kenjaku. O Kenjaku mudou a estratégia dele de matar para selar. Por isso, ele pegou o reino da prisão e selou o Satoru Gojo. Essa informação é mostrada pelo Tengen. Por isso, o Kenjaku pegou e selou o Satoru Gojo ao invés de matar. Pois é dito nessa fala do Tengen: só pode existir um usuário dos 6 olhos a cada geração. Ou seja, só pode existir um usuário dos 6 olhos a cada geração. Por isso, o Kenjaku selou o Gojo ao invés de matá-lo. Porém, o Gojo foi libertado pelos amigos dele e foi morto pelo Sukuna. E na última vez que o usuário dos 6 olhos foi morto, ele mesmo assim apareceu no dia da assimilação. Isso a gente tem que levar em consideração. E no caso, outro ponto que é mostrado no mangá, o Gojo, depois de se libertar do reino da prisão, foi diretamente batalhar contra o Kenjaku, o corpo do Geto Suguru. Ele fala no mangá: "Eu só vim aqui hoje para sepultar o Suguru." Ou seja, o Gojo só apareceu lá para derrotar o Kenjaku, tirar ele do corpo do Suguru e, no caso, sepultar o Suguru de novo. O Gojo fala isso no mangá: "Eu vim aqui para sepultar o Suguru novamente." Isso é dito no capítulo 221 de Jujutsu Kaisen. E como eu disse, não pode existir 2 usuários dos 6 olhos ao mesmo tempo. Isso nos leva para 3 opções. 3 exatamente opções aqui. Primeiro, vamos falar de Satoru Gojo. Tem 3 pontos que indicam a volta do Gojo. Primeiro, essa fala do Tengen, que mesmo depois do Kenjaku matar o usuário dos 6 olhos receptáculo de plasma estelar, no dia da assimilação eles apareceram, indicando uma possível volta. Não pode existir 2 usuários dos 6 olhos ao mesmo tempo. E no caso, o Kenjaku resolveu selar ao invés de matar, para evitar que o usuário dos 6 olhos voltasse. Depois temos uma referência de Gege Akutami no capítulo 239 de Jujutsu Kaisen, intitulado Baka Survivor. Mas o que isso tem de relevante? Simplesmente que no mangá Bobobo tem um personagem, no caso, que morreu do mesmo jeito, um jeito parecido que Satoru Gojo, e foi ressuscitado de um jeito inusitado. Será essa uma referência de Gege Akutami para a volta de Satoru Gojo? Ele deu o título desse episódio
igual o desse anime, o desse mangá, que tem esse personagem que morreu praticamente do mesmo jeito que o Gojo e ressuscitou, de um jeito muito misterioso. E passando para o terceiro ponto no caso, são essas capas de mangá aqui. Nessas capas de mangá, a gente pode ver o Yuji. Repara que tem energia amaldiçoada na mão esquerda do Yuji, justamente a mão que ele vai libertar um poder novo, o braço dele se transforma, como a gente vê nessa imagem aqui. E nessa capa de mangá, a gente tem o Yuji versus, no caso, o Sukuna. E o Sukuna está na sua forma completa. Sukuna em sua forma completa, ou seja, isso não é referente ao passado, e sim ao presente. E na outra capa que faz a junção com essa, temos Satoru Gojo versus Kenjaku. O que tem que acontecer? Eu já mostrei pra vocês que no capítulo 221 o Gojo fala: eu só vim até aqui hoje não para lutar com você, Sukuna, mas para sepultar o Suguru. O Gojo fala. Então, também temos essa outra imagem aqui, que agora saiu o pôster dela completa, de Yuji versus Sukuna, e no caso, Gojo versus Kenjaku. O Gojo tem que derrotar o Kenjaku, pessoal. A batalha do Gojo é contra o Kenjaku, já a do Yuji é contra o Sukuna. O Gojo contra o Sukuna foi só pro Gojo dar uma enfraquecida no Sukuna, fazer ele usar todo o potencial dele. O Gojo destruiu o Mahoraga e algumas das 10 sombras do Sukuna, fazendo ele dessa enfraquecida. Porém, o Sukuna agora se transformou, recuperou a sua forma completa e está forte de novo. E agora ele já não tem mais o poder do Mahoraga, entre outras coisas. Mas ele pode batalhar contra o Yuji agora, que é quem tem que derrotar o Sukuna. No caso do Gojo, é o Kenjaku. Ou seja, pessoal, esse é o primeiro ponto, 3 pontos que eu mostrei para vocês, tanto a fala do Tengen, como no caso a capa e contracapa com as informações da volta do Gojo, sem contar a referência de Gege Akutami ao anime Bobobobobobobo, no capítulo 239 de Jujutsu Kaisen, com o título Baka Survivor. Ou seja, tem muitas informações que indicam a volta do Gojo. E outros 2 pontos interessantes que podem ligar o Gojo a isso também. Foi divulgado no mangá, na mesma parte que o Tengen estava falando com o pessoal ali, que ele divulgou essa informação do Gojo, ele divulgou outras 2 informações. Ele disse que no passado Toji Zenin foi uma pessoa que se libertou das correntes do destino da energia amaldiçoada, sendo uma pessoa completamente livre desse destino e muito forte fisicamente, entre mais. E também sabemos que a Maki adquiriu esse poder ao mesmo nível do Toji Zenin no mangá. Outro ponto interessante, também dito logo em seguida pelo Tengen nesse capítulo do mangá, é que também tem o garoto Geto, que é o Suguru, que pode controlar maldições, que tecnicamente agora está sendo controlado o corpo dele morto pelo Kenjaku. Ou seja, pessoal, a gente tem o fato do receptáculo de plasma estelar, também tem os 6 olhos, também tem no caso o Geto e tem no caso o Toji. O Toji agora é a Maki, o Geto é o Kenjaku controlando o corpo dele, o receptáculo de plasma estelar, que não se fundiu com o Tengen no caso, mas o Tengen também é um receptáculo de plasma estelar. Está sendo controlado pelo Kenjaku e falta os 6 olhos ali. Os 6 olhos é o último que está faltando para preencher essa lacuna que o Tengen falou no passado. Ou seja, pode indicar a volta do Gojo ou um novo usuário dos 6 olhos. E quem poderia ser esse novo usuário? No meu ponto de vista, o Yuta. O Yuta pode ser o novo usuário dos 6 olhos. Mas por que eu acho isso? Com base em que informação? Primeiro, talvez muita gente não saiba, mas o Gojo e o Yuta são parentes distantes. Sim, pessoal, isso é revelado, é confirmado em Jujutsu Kaisen 0. Jujutsu Kaisen 0 é confirmado pelo Gojo que, no caso, o Yuta e o Gojo são parentes distantes. Eles, no caso, são descendentes de Michizane Sugawara. Os dois são descendentes de Michizane Sugawara, tanto o Gojo quanto, no caso, o Yuta. E antes do Gojo ser selado, temos a conversa do Gojo com o Kenjaku. E o Kenjaku fala o seguinte: Okotsu Yuta, eu realmente não sei o que vocês enxergam nele. Sua habilidade de copiar técnicas incondicionalmente, sua energia amaldiçoada sem limites. Desculpa, mas Okotsu Yuta não será um novo você. Boa noite, Satoru Gojo. Ou seja, o Kenjaku falou pro Gojo: não sei o que vocês enxergam em Okotsu Yuta, mas ele não será um novo você.
O Gojo espera que o Yuta no futuro seja tão forte quanto ele. Então quem sabe o Yuta não seja o próximo usuário dos Seis Olhos. Pois ele é parente do Gojo distante, ele e o Gojo são parentes, tem um ancestral distante, os dois são parentes. O Gojo espera muito do Yuta, então quem sabe ele não seja o próximo usuário dos Seis Olhos. E vamos passar para a terceira e última informação no caso. Último ponto interessante. Pode ser que o Kenjaku tome o corpo de Satoru Gojo. Por que não? Gente, o Gojo tá morto ali no chão. Primeiro ponto. A gente sabe que o receptáculo de plasma estelar, que é o Tengen, e os Seis Olhos estão unidos pelo destino. Se o Kenjaku já controla o Tengen, ele pode tomar o corpo do Gojo para ele, para controlar. Os dois estão unidos pelo destino. Imagina o Kenjaku já controlando o Tengen e tendo o corpo do Gojo ele assumindo, tendo os Seis Olhos, tendo o limitado e tudo mais. Lembrando que ao longo da história o Kenjaku já trocou de corpo várias vezes. Tanto com o Geto atualmente, com a mãe do Yuta e também com o Noritoshi Kamo. Então existe a possibilidade do Kenjaku roubar o corpo do Gojo. No meu ponto de vista, esses são os 3 pontos que pode acontecer. Ou o Gojo voltar, já que tem muita informação que indica isso, ou o Yuta ser o próximo usuário dos Seis Olhos, que também faz sentido, pois o Yuta é parente do Gojo e o Gojo espera muito do Yuta. E o terceiro ponto é o Kenjaku assumir o corpo do Gojo. Eu pergunto pra vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Yuta, Kenjaku ou Gojo? Qual dos 3 vai ter os 6 olhos aí? Beleza, pessoal? Então deixa a opinião de vocês nos comentários e deixa o like, porque isso ajuda demais a gente. Falou, pessoal, fui!